Eu me chamo Rafael Tavares, sou engenheiro especialista em GD&T pela Geospec e hoje eu vou tratar sobre um tema muito interessante e que muitas vezes nós não damos a devida importância, que é a importância do GD&T no projeto de dispositivos. Nós sabemos muito bem que os dispositivos são extremamente importantes e nos ajudam muito no processo de produção, no processo de inspeção de características geométricas. Mas que detalhes que nós temos que nos atentar para que os nossos dispositivos mais nos ajudem do que nos atrapalhem? Nós sabemos, então, que os dados, os nossos referenciais e as tolerâncias geométricas interferem diretamente nos dispositivos que nós vamos criar para uma determinada peça. Mas como o GD&T de uma peça interfere diretamente no projeto desse dispositivo? Basicamente, nós vamos ver duas formas. A primeira delas, como que nós fixamos a nossa peça, o que isso tem a ver com o GD&T? E depois, quais tolerâncias que nós realmente podemos inspecionar de uma forma física, ou seja, por meio de um dispositivo, de um calibrador? Primeiramente, como nós fixamos essa informação, a forma como nós vamos fixar a nossa peça no dispositivo, ela deve respeitar qual informação? Os nossos referenciais. Aqui nós temos um exemplo tirado da norma Y14.43, que é a norma ASME que trata sobre essa aplicação de GD&T em dispositivos, mostrando que duas peças bem semelhantes, porém com uma diferença que é muito grande na produção do nosso dispositivo. Vamos lá. Como nós estamos vendo? Nós temos tolerância de posição para os furos, que elas estão em relação aos referenciais ou aos dados A, B e C. A, em ambos os casos, será a face de trás da peça, a maior face, e os referenciais ou os dados B e C serão o quê? Os planos médios da peça, tanto em uma direção quanto em outra. Mas a diferença de uma peça para outra é justamente qual? Os modificadores de material. Como nós podemos ver no lado direito, no lado esquerdo, nós temos o modificador de material. Do lado direito nós não temos. O que isso interfere? Basicamente, muita coisa. Colocar o modificador de máximo material no nosso referencial diz o quê? Que nós vamos utilizar como referencial o contorno de máximo material. Ou seja, eu vou utilizar o contorno de máximo material desse meu referencial, desse meu datum que eu estou escolhendo. Isso vale apenas para os datums ou para os referenciais, que são elementos de tamanho. Como nós vimos aqui no caso, nós temos pares de planos opostos, ou seja, um elemento externo. Então, colocando o modificador, nós temos o caso do lado esquerdo, ou seja, um tamanho fixo. Nosso simulador, ou nosso dispositivo que vai simular nosso referencial, ele terá um valor fixo. Qual é esse valor? O valor do máximo material do nosso elemento, formado pela sua tolerância de tamanho e a sua tolerância geométrica. Mas e do lado direito, o que nós temos? Como nós não havíamos colocado modificadores de material, o que nós vemos aí? Nós temos que ter um dispositivo que se feche até tocar nos pontos altos da peça. É como se eu estivesse falando, se eu não tenho modificadores de material, qual que vai ser então o meu contorno? Vai ser exatamente a peça, vai ser os pontos altos da peça que eu produzi. Então nós temos que ter o quê? Um dispositivo que de forma gradual e de forma proporcional vá se fechando até tocar nos pontos altos da peça e definindo então quais são os planos médios que eu defino como referenciais. Por que isso acontece? A explicação técnica, qual que é? Quando nós não colocamos modificadores de material, nós estamos dizendo que o nosso referencial vai ser o quê? Vai ser o eixo do envelope desse elemento. Como assim? É como se eu tivesse uma peça teórica, uma peça imaginária, que fosse a maior possível, ou seja, qual seria então o maior pino ou o maior elemento que entraria nesse furo? Justamente para simular qual seria esse elemento, como que nós fazemos de uma forma real, no mundo real, de uma forma física? Nós temos um dispositivo que toca nos pontos altos desse furo e define então esse eixo que nós estamos vendo. Então o meu referencial vai ser o quê? Vai ser esse eixo simulado, esse eixo virtual que eu simulei por meio do meu dispositivo. Então, se eu não coloco modificadores de material, o meu dispositivo de fixação vai ser o quê? Ele vai ter um tamanho variável. Ele precisa se expandir e retrair. Por quê? Porque ele deve tocar os pontos altos do meu elemento, no caso do furo, deve se expandir até tocar nos pontos altos e travar os graus de liberdade.
Mas e se eu não tivesse, então, utilizado o modificador de máximo material? Aquele M bolinha do lado do meu referencial. Se eu coloco esse símbolo do lado do meu referencial, significa que qual vai ser meu referencial? Qual vai ser o meu dado? Eu vou utilizar como referencial, como simulador, justamente o contorno de máximo material desse elemento. Eu não estou falando de um furo. Qual é o máximo material de um furo? É o menor furo menos a sua variação geométrica. Então, esse valor é o que eu vou utilizar como simulador. Como a gente pode ver nesse caso, nós estamos no desenho acima, nós temos então um diâmetro de 12, que é justamente formado pela variação do tamanho desse elemento e a variação geométrica. Tranquilo? E qual seria então, o que isso significa? Nós temos que ter então um simulador com tamanho constante. O que isso muda no projeto? Muda bastante, interfere até no custo do nosso projeto, porque para ter um dispositivo que se expande e se retrai, nós temos que ter um certo aparato, nós temos que ter mecanismos para isso. Enquanto quando nós colocamos o máximo material, nós possuímos um dispositivo com valor fixo, ou seja, um pino, como seria nesse caso. Mas que outras coisas interferem também no nosso projeto de dispositivo? Como nós estamos vendo, quais tolerâncias nós podemos verificar de uma forma física, ou seja, com uma contrapeça? Nós temos então o princípio do envelope, como nós estamos vendo. Relembrando, o que era o princípio do envelope? É quando a nossa tolerância de tamanho controla também a forma do nosso elemento. Ou seja, lembra quando nós utilizávamos o nosso calibrador lado passa? O que significava? Se o lado passava, significava que o tamanho do nosso elemento estava dentro do planejado, dentro do projetado, e também a sua forma. Porque se ele tivesse com o tamanho perfeito, mas a forma estivesse deixando a desejar, ele não ia se encaixar. Então, o princípio do envelope, lembrando sempre do nosso calibrador lado passa, pode ser controlado de uma forma física, como a contrapeça. Do lado direito, nós temos um outro exemplo. Tolerâncias com o símbolo M, como nós vimos, do máximo material. Primeiro nós vimos o impacto do máximo material no referencial. Agora nós estamos vendo o impacto do máximo material na tolerância. Sempre que nós possuímos uma tolerância com o máximo material, o que significa? Sempre que nós temos uma tolerância com o máximo material, ela institui aquela condição virtual. Lembra o que significa condição virtual? Era aquele contorno máximo que o nosso elemento não podia quebrar, ou ele sempre tinha que respeitar. Para um pino, seria o espaço formado pelo maior pino possível, mais a variação geométrica, e o espaço, e a condição virtual para um furo seria o menor furo possível, menos a variação geométrica. Esse contorno, se o nosso elemento respeita esse contorno, é como se eu dissesse, está vendo o tamanho e a minha variação geométrica? Se ele está dentro se ele consegue respeitar esse contorno, pelo menos o lado passa está garantido. Ou seja, então nós conseguimos verificar se o encaixe poderia, por exemplo, acontecer, ou verificar se o lado de máximo material do nosso elemento está sendo respeitado, apenas se ele tiver então esse modificador de máximo material. Como nós podemos ver na peça abaixo, nós podemos utilizar um pino para verificar então se um determinado furo está com o seu... Perdão, nesse caso nós estamos utilizando então um furo para verificar se esse pino está ou não respeitando a sua perpendicularidade, utilizando o máximo material. Que outras então características nós não podemos inspecionar por meio de dispositivos? Nós temos aqui dois exemplos. Tolerâncias geométricas aplicadas à superfície e tolerância de posição e orientação em RFS, ou seja, sem nenhum símbolo de máximo material. Ou traduzindo essa frase do inglês, o regardless of feature size significa independente do tamanho do material. O que isso nos diz? Se nós temos uma tolerância que não está no seu máximo material, eu não vou ter a condição virtual. Sabe aquele contorno que me ajudava a falar, olha, se esse contorno está sendo respeitado, a minha tolerância está sendo respeitada? Nesse caso, nós não temos. Então, como nós temos uma tolerância geométrica que independe de tamanho, então eu tenho que fazer dois controles. Eu tenho que verificar primeiro a posição ou o tamanho, depois verificar a outra. Se em ambas as inspeções o meu elemento passar, então ele seria aprovado. Então, nós não conseguimos fazer a inspeção desse tipo de característica, porque nós não teríamos, então, a condição virtual, ou esse contorno que deveria ser respeitado. Mas seriam, então, só esses dois pontos que nós conseguimos tirar de proveito
Ou apenas esses são os únicos detalhes que nós temos que prestar atenção na hora do dispositivo? Não. Eu trouxe aqui 3 perguntas que também poderiam interferir muito no nosso projeto. Alguém poderia se perguntar, mas como seria um dispositivo que possui um modificador L aplicado a alguma tolerância? Ou seja, ao invés do máximo material, como que seria o dispositivo no mínimo material? E pior, e se eu colocasse esse mesmo símbolo L no meu referencial? Como que seria o meu dispositivo? Outra pessoa poderia se perguntar, como que eu sei quais elementos da átomo, quais referenciais devem ser travados, ou seja, eu devo aplicar uma força, devo utilizar, por exemplo, um parafuso, um grampo, e quais eu apenas devo encostar a minha peça, usando a força da gravidade. Isso está no meu projeto? Sim, deveria estar no projeto e muitas vezes está. E o GDIT possui símbolos específicos que falam sobre isso. Outra pergunta que alguém poderia trazer. Como sei quais referências são móveis e quais referências são fixas no meu dispositivo? Ou seja, eu vou ter algum referencial móvel, eu vou ter alguma peça que deva se movimentar a fim de encostar ou não na peça? Nós temos também símbolos específicos no GDIT para isso. E isso realmente interfere no nosso dispositivo também. Então, como nós vimos, é extremamente necessário que nós saibamos o que estamos falando quando nós vamos criar um dispositivo para a nossa peça. Então, por conta disso, para que haja o conhecimento correto, nós temos então 2 treinamentos. Nós temos um treinamento que vai desde o básico para quem apenas possui noções de desenho técnico e que vai do básico até o intermediário do GDIT. E que nesse treinamento nós conseguimos abordar a maioria, ou se não todos, esses detalhes que nós citamos dos dispositivos. Então, nós vamos ter uma turma aberta, ou seja, não será em company, nos dias 8 e 9 de outubro. Qualquer pessoa está convidada a participar. Caso queira, nós vamos deixar o link para o formulário de inscrição abaixo, na descrição desse vídeo, ou pode entrar no site para nos conhecer um pouco melhor, pode entrar em contato conosco e nos conhecer melhor. Caso tenha também alguma turma fechada, você já possui um grupo de companheiros, de amigos que queira participar, ou vai fazer na sua empresa, também nos consulte, nós temos condições especiais. Mas, de qualquer forma, sempre sinta essa vontade para trazer suas dúvidas, suas necessidades, pois nosso objetivo é justamente deixar esse tema o mais acessível possível, o mais descomplicado possível. Ok? Muito obrigado.